Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 68º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 15 e capítulo 16, livro de Salmos, capítulo 54, e o livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 20. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, assim sendo, nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, o ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar aos nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar, porque Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa, a sua vaidade. Pelo contrário, ele alimenta a sua vaidade. Mas ele vem para roubar a semente, a sua fé, a sua esperança, a sua perseverança, a sua ousadia a se entregar a Deus diariamente. Ele vem para roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que você repita comigo essas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, e ela nos coloca no caminho da verdade. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Leitura no livro de Levítico, capítulo 15 e capítulo 16. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote.
Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação. E quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro. E tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias. E toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação. Daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. O dia da expiação. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá estas vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário.
Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. O sacrifício pelo povo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. O purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Expiação 1 vez por ano. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los.
e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhes será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 15, a palavra central neste capítulo é fluxo, usadas 14 vezes. Ela indica o líquido excretados pelo corpo humano. O fluxo pode ser natural ou acarretado por algum problema de saúde, mas era sempre considerado impuro e devia ser tratado de acordo com o que a lei de Deus ordenava. A ênfase na higiene pessoal e a preocupação de Deus com a mulher certamente estão envolvidos nesses regulamentos, mas o ponto principal ainda é o esforço para manter a santidade. Nem todos estamos doentes, mas todos temos fluxos ocasionais que maculam a nós e a outros. Exposição bíblica dos versículos 1 a 15. Os fluxos masculinos causados por algum problema de saúde poderiam ser de diarreia até doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia. Qualquer coisa que o homem com fluxo tocasse ou sobre o que cuspisse seria imundo também. Pela bondade do Senhor, o homem vitimado pelo fluxo poderia melhorar e, quando isso acontecesse, ele teria de esperar uma semana. E assim como a pessoa que tivesse doença de pele, deveria banhar-se e lavar suas roupas. No 8º dia, ele trazia a oferta pelo pecado e uma oferta queimada. Não era exigido sacrifícios mais caros, já que o fluxo corporal não era tão sério quanto uma doença de pele. Depois disso, o homem estava livre para adorar ao Senhor e voltar à vida normal no acampamento. Moisés lida aqui com impureza cerimonial e não impureza moral, uma vez que as relações sexuais envolviam contato mútuo de fluidos corporais, e tais secreções tornavam o indivíduo impuro. O marido e a mulher tinham de tomar cuidado de lavarem-se para manter a pureza cerimonial. Talvez o Senhor esteja nos dizendo aqui que, mesmo que uma bela experiência, como o amor conjugal, há oportunidades para que a nossa natureza pecaminosa atue e contamine tão sublime ato. Um casal judeu tinha de considerar Deus, assim como seus próprios desejos, e isso os ajudaria a santificar seu relacionamento. Não havia sacrifício nenhum requerido para sua purificação. Apenas era ordenado que se lavasse em água, pois não havia pecado envolvido que necessitasse de expiação. Exposição bíblica dos versículos 19 a 24. Ao considerar uma mulher impura por causa de seus períodos menstruais, Deus não está condenando ou punindo, pois Ele fez a mulher a fim de que ela pudesse conceber. Esses estatutos apenas declaram que o fluxo de uma mulher poderia torná-la impura e até mesmo contaminar outras pessoas. Raquel usou o fato de estar menstruada para enganar Labão, seu pai, no assunto dos ídolos do lar. Gênesis 31, versículos 26 a 35. Sem dúvida, Deus criou o sexo para proporcionar prazer, assim como para a procriação, porém, um prazer sem disciplina torna-se uma prisão e, por fim, uma tortura. Pessoas não casadas devem exercitar o autocontrole para não corromper em fornicação e
atrair o julgamento de Deus sobre si. Hebreus 13, versículo 4. Mas mesmo os casados também precisam fazer isso para que saibam respeitar o cônjuge e não ofendam a Deus em suas relações íntimas. Deus criou o sexo e sábia é a pessoa que permite que o Criador estabeleça as regras. Exposição bíblica dos versículos 25 a 33. Um fluxo por problemas de saúde em uma mulher poderia ser algo como uma hemorragia prolongada, o que seria fisicamente doloroso e religiosamente trágico, pois tornaria a mulher imunda perpetualmente. O ritual de sua purificação nos lembra o ritual para a restauração feito por uma mãe após dar à luz. Capítulo 12, versículos 6 e 7. A mulher desconhecida que veio a Jesus sofrera de fluxo de sangue ao longo de 12 anos, conforme Marcos 5, versículo 25 a 34 e Lucas 8, versículos 43 a 48. Estritamente falando, todas as pessoas em que ela tocou naquela multidão foram contaminadas por seu contato, mesmo que não o soubesse. E, quando ela tocou as vestes de Nosso Senhor, ele também ficou contaminado. Que gracioso foi Jesus em curá-la e devolver-lhe a vida normal pela qual aquela mulher tanto esperou. E finalizando a compreensão do capítulo 15 de Levítico, exposição bíblica dos versículos 31 a 33. Estes regulamentos para a santidade pessoal não eram apenas sugestões piedosas dadas pelos líderes religiosos da nação. Eles eram santos mandamentos do Senhor e era algo grave desobedecer-lhe. Se uma pessoa impura entrasse no tabernáculo, ela iria contaminá-lo e trazer julgamento, conforme versículo 31. Deus advertiu os israelitas de qualquer violação das leis dadas no versículo 24. Por um casal seria motivo para que fosse eliminado da comunidade. Capítulo 20, versículo 18. Novamente, aqui não há consenso entre os comentaristas se eliminado significa morte, pois é usado para tal em Gênesis 9, versículo 11. Ou excomunhão, seja lá qual fosse a pena, era pesada. Levítico, capítulo 16, a sua compreensão. A data mais importante do ano para o judeu do Antigo Testamento era o dia da expiação, quando Deus graciosamente fazia expiação de todos os pecados do povo e proporcionava à nação um novo começo. Pelo fato de hoje não haver templo ou sacerdotes, conforme Oséias 3, versículo 4, Israel não pode celebrar o Yom Kippur do modo indicado, mas aqueles que receberam Jesus Cristo podem ver nesse antigo ritual uma sombra do que ele fez na cruz por nós. Compreendendo o versículo 1, a morte de Nadab e Abiú, conforme capítulo 10, fez com que Arão e os sacerdotes temessem tanto a Deus que os levou a pensar que talvez não fosse seguro entrar no tabernáculo para realizar seu trabalho. Mas Deus deixou claro que os sacerdotes não deviam estar temerosos em oficiar os rituais, embora apenas o sumo sacerdote pudesse entrar no lugar santíssimo, e apenas uma vez ao ano no dia da expiação. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. O som das trombetas anunciava um novo ano, mas apenas o derramamento de sangue podia dar ao povo o perdão e a oportunidade de recomeço. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, versículo 22. Certamente havia pecado no acampamento. Além disso, muitos dos que pecaram não tinham trazido os sacrifícios requeridos no ano anterior, e o santuário já havia sido contaminado em várias maneiras, que apenas Deus podia ver. Então, essa era a hora para um novo começo. Exposição bíblica dos versículos 21 a 26. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessava sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados.
O animal era então levado para fora do acampamento e solto no deserto, para nunca mais ser visto. Esse animal é chamado de bode para Azazel. A palavra hebraica Azazel pode ser uma junção das palavras que significam bode e ir embora. Alguns hebraístas a conectam com um vocabulário árabe que significa remover, banir. Independentemente da origem da palavra, o significado é claro. A liberação do bode simbolizava os pecados do povo sendo levados para longe, de modo que nunca pudessem novamente afetar as pessoas. Dessa prática vem a expressão bode expiatório. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, conforme Salmos 103, versículo 12. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Compreendendo o versículo 22, da mesma forma que o dia da expiação era ocasião de aflição pessoal para os judeus, assim também eles chorariam quando vissem seu Messias. Zacarias 12, versículos 10 a 14. Deus lhes dará um espírito de ação de graças e súplicas, e eles se arrependerão dos pecados e crerão nele. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias 12, versículo 10. Exposição bíblica dos versículos 29 a 34. O sumo sacerdote tinha de repetir o ritual do dia da expiação ano após ano, mas Jesus Cristo veio no momento certo da história. Gálatas 4, versículo 4, 5. Para consumar uma obra que ninguém mais poderia fazer. Mas agora ele apareceu uma vez por toda no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, versículo 26. Logo, a morte de Cristo na cruz cumpriu o dia da expiação. E eu finalizo a compreensão no livro de Levítico, capítulo 16, compreendendo o versículo 29. O dia anual da expiação era seguido por uma festa das tendas, o período mais alegre da celebração para Israel. Semelhantemente, o dia da expiação, o futuro de Israel será seguido pelo estabelecimento do reino que Deus prometeu a seu povo. Isaías 11 e 12. A criação será redimida do cativeiro do pecado. Romanos 8, versículos 18 a 22. Jesus governará como rei e todos os piedosos florescerão nos dias do rei. Salmos 72, versículo 7. Leitura do livro de Salmos, capítulo 54. Oração pedindo a ajuda de Deus. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas. De Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 54. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. A vida de Davi estava em perigo, e ele invocou Deus para salvá-lo e defender sua causa. Conforme 1 Samuel, capítulo 24, versículo 15.
Davi era o rei legítimo de Israel e o futuro da nação e da dinastia estava em suas mãos. Isso incluía a promessa do Messias, que viria da linhagem de Davi. 2 de Samuel, capítulo 7. Compreendendo o versículo 3, a palavra estrangeiros não sugere que os inimigos de Davi eram gentios, pois os zifeus pertenciam à tribo de Judá, a mesma dele. A mesma palavra estrangeiros é usada em Jó, capítulo 19, versículo 13, para descrever a família e os amigos de Jó. E Davi a usou de forma similar em Salmos 69, versículo 8. Ela pode descrever uma pessoa que deu as costas para alguém, o que os zifeus certamente fizeram com Davi, seu rei. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. As palavras de Davi revelavam sua fé, pois ele falava de seus livramentos como algo que já estava completo enquanto olhava calmamente para os seus inimigos. Davi ainda passaria por outros sofrimentos e perigos antes de ascender ao trono, mas ele estava confiante que o Senhor iria ajudá-lo na dificuldade, e foi o que aconteceu. Compreendendo o versículo 4. Este versículo fundamental do Salmo registra um momento decisivo na experiência de Davi. A palavra traduzida por auxílio ou ajudador em outras versões bíblicas está relacionada com Ebenezer, em 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. E significa até aqui o Senhor nos ajudou. É uma palavra que Davi usou com frequência em suas orações. Salmos 10, versículo 14, Salmo 30, versículo 10, Salmo 33, versículo 20. O Senhor nem sempre envia anjos para nos encorajar. Às vezes, Ele usa outros cristãos para ministrar em nossa vida, conforme Atos 9, versículos 26 a 28 e capítulo 11, versículos 19 a 26. Todo cristão deveria ser como Barnabé, um encorajador. E finalizando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 54, trago o versículo 5 e a sua compreensão. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade nitidamente de matar Saul, mas não fez isso. Ele sabia que Deus um dia cuidaria do rei rebelde, conforme 1 de Samuel, capítulo 26, versículos 8 a 11. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 20. A promessa de Deus é imutável. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Exposição bíblica dos versículos 13 a 20. Para que ninguém interpretasse equivocadamente a exortação à maturidade espiritual, o escritor encerrou esta sessão com um argumento extraordinário em favor da certeza da salvação. Todos nós, cristãos, não estamos fazendo o progresso espiritual que deveríamos, mas não precisamos ter medo de que Deus nos
condenará. Exposição bíblica dos versículos 13 a 15. Os cristãos hoje têm mais das promessas de Deus do que teve Abraão. Então, o que impede de progredirmos espiritualmente? Nós não nos dedicamos pela fé. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também do livro de Hebreus, capítulo 6, dos versículos 13 a 20, compreendendo o versículo 18. É impossível que Deus minta. Por que é impossível que Deus minta? Sua palavra e promessa a Abraão são infalíveis, conforme versículo 14. Essa fidelidade de Deus aplica-se não somente à sua palavra falada a Abraão, mas também à sua palavra na totalidade das Escrituras. Isto é, por serem as Escrituras a inspirada palavra de Deus, são sumamente verdadeiras e fidedignas. A veracidade da palavra de Deus é inerente nas palavras e frases das Escrituras. Seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo para escrever os manuscritos originais de tal maneira que a transmissão da mensagem de Deus à humanidade foi colocada sem erro. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.